Meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Elias, pela honra de ocupar esse púlpito tão relevante. Obrigado, pastor Moisés, pastor Pablo, toda a equipe. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, o capítulo 2. E nós daremos continuidade à palavra dessa tarde, dessa vez analisando este texto. Segundo livro dos Reis, o capítulo 2, a partir do verso 19. Peço a gentileza de que mantenha aberta a palavra do Senhor. Nós vamos recorrer a ela várias vezes. Diz assim a Sagrada Escritura: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém. Você pode se assentar, meu amado irmão. O tema que me cabe nessa escola bíblica é a transferência de legado. E no período da tarde nós investimos mais de 1 hora estudando a vida do profeta Elias. As fases da vida do profeta Elias. Quem estava aqui essa tarde, por gentileza? E agora há uma transição. A última fase do ministério desse profeta, ao transferir o seu legado, ao estabelecer, segundo a direção de Deus, o seu sucessor. Trata-se de Eliseu. Eliseu tem um pedido a Elias. O pedido é legítimo. O pedido é saudável. O pedido é inteligente. E o pedido é: eu quero unção dobrada. Quero o dobro do que o Senhor te deu. E a resposta de Elias a esse pedido não é: parabéns, que pedido inteligente. A resposta não é: você pediu algo excelente. A resposta é: dura coisa pedistes. Porque quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Quanto maior a unção, maior a responsabilidade. Quanto mais alargadas as tendas, maior a responsabilidade. Eu me proponho essa noite diante dos irmãos, e já antecipo como será o nosso final, a assumirmos uma responsabilidade de transferir o santo legado do Evangelho às novas gerações. Que Deus levante no meio de nós jovens pregadores, jovens intercessores, jovens líderes para a igreja dele. Pois bem, no texto dessa noite, Eliseu enfrenta talvez o seu primeiro grande desafio ministerial. O texto sagrado diz que ele é procurado pelos homens da cidade de Jericó. Perceba, Eliseu não acordou e disse: hoje eu quero fazer um milagre. Eliseu não acordou e disse: hoje eu quero procurar um problema para resolver. Eliseu não acordou e disse: eu vou lançar um edital, se alguém precisa de milagre, eis-me aqui. Diz o texto sagrado que ele foi procurado pelos moradores de Jericó. E ele é procurado pelos moradores de Jericó com uma demanda muito difícil. A demanda é: eis que a cidade é bem situada, como vê o meu senhor, porém as águas são amargas e a terra é estéril. Eu fico pensando, os homens da cidade deveriam ter procurado o prefeito. O problema da saneamento básico é do governo. Deveriam ter procurado
o poder estatal. Mas diante da amargura das águas e da esterilidade da terra, o povo não procura o palácio, o povo procura o profeta. E agora o profeta é demandado. Isso é um grande problema. Eu fico me colocando no lugar de Eliseu. O que eu fui pedir, pastor Rodrigo, com esse negócio de unção dobrada? Porque não tem como disfarçar o resultado desse milagre. Daqui a pouco alguém vai provar a água. Se continuar amarga, é porque Eliseu não é profeta coisa nenhuma. Daqui a pouco alguém vai lançar uma semente ao chão, e se a terra continuar estéril, é porque Eliseu não é profeta coisa nenhuma. Olha a responsabilidade. Pois bem, Jericó, bem situada por fora, estéril e amarga por dentro. Jericó não é apenas, nesse texto, aquela cidade. Vamos olhar para o Brasil? Um país de dimensões continentais, pulmão do mundo, bacia hidrográfica do mundo, um país bem situado e gigante. As águas que correm aqui dentro são amargas e a terra é estéril. Vamos olhar para a minha vida. Quantas vezes o meu sorriso, por fora, está tentando esconder um mar de amargura por dentro? Quantas vezes na labuta da vida, aquilo que nós parecemos por fora não corresponde à realidade interior? Permita-me olhar para a igreja que eu sou pastor. Quantas vezes um culto lindo, com uma orquestra linda, com gente bem vestida, eis que a igreja é bem situada, mas com gente amarga dentro. Jericó é um retrato da experiência humana. Quando aquilo que somos por fora não corresponde ao que somos lá dentro. Repare comigo, por gentileza, o verso 19. Eis que a cidade é bem situada, como vê o meu Senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. É bonito por fora, é estéril por dentro. É agradável por fora, é amargo por dentro. Como resolver esse problema? Eliseu agora passa a operar em nome de Deus um milagre. E esse milagre envolve 3 elementos. Vejamos um a um. Primeiro elemento, versículo 20. Ele disse: trazei-me um prato novo. Primeiro elemento, para tirar a amargura das águas. Primeiro elemento, para tirar a esterilidade da terra, que Eliseu propõe, é um prato novo. Nenhuma igreja, pastor Moisés, prospera sem a bênção dos seus anciãos. Nenhuma denominação, pastor Elias, prospera sem a bênção dos cabelos brancos. Uma igreja que vira as costas para os seus anciãos, uma igreja que vira as costas para a voz da experiência, está fadada a acabar. Dito isso, preciso fazer uma segunda afirmação. Que às vezes, para resolver alguns problemas, Deus não procura pratos experientes. Às vezes, para resolver algumas questões, Deus não usa pratos experimentados, Ele procura pratos novos. Trazei-me um prato novo, um prato que nunca foi utilizado, um prato sem experiência, um prato que está iniciando a caminhada. Eu quero um prato novo, para resolver essa circunstância é um prato novo. Sabe o que essa transferência de legado me ensina? Na transição ministerial, Deus não estava procurando um novo Elias, Deus estava procurando um Eliseu. Assim como Deus nunca esteve procurando um novo Moisés, Deus esteve procurando um Josué.
Deus não está procurando repetições, Deus não criou os seres humanos em lote e em série. O prato precisa ser novo. Eliseu poderia ter dito: trazei-me o prato de Elias, trazei-me o prato do meu antecessor. Procure o prato que a viúva serviu Elias, procure o prato que o anjo deu para Elias. Não é o prato de Elias, é um prato novo. Agora o profeta é Eliseu. Trazei-me um prato novo. A igreja de Jesus precisa viver em novidade de vida. Eu quero conclamar vocês nessa noite. Há um compromisso firme de investimento nas novas gerações. Alguns relatos. Eu lembro-me, uma das primeiras vezes que fui convidado a pregar. E fui gentilmente apresentado pelo pastor. Meus irmãos, está aqui o pastor Rafael. Eu achava que ele era um estagiário, mas é pastor mesmo. E vai fazer o uso da palavra. Me senti assim, enobrecido. Tempos depois, recebi um outro convite. E aí criou-se uma expressão no nosso meio chamada apesar de jovem. Já ouviu essa expressão? Apesar de jovem? Está ali o obreiro, apesar de jovem. Está ali o músico, apesar de jovem. Está ali o líder, como se fosse uma lepra. Uma doença. Apesar de. Canta bonitinho, apesar de jovem. Toca bonitinho, apesar de jovem. Aí foi me apresentar. Está aqui o pastor, que apesar de jovem, vai trazer a palavra. Mas para mim a campeã foi, lá no meu estado, fui pregar. E o colega me chamou com muita alegria. Quero chamar aqui o pastor Rafael. Aí eu subi ao púlpito. Ele olhou para a congregação, a igreja lotada. E ele falou: esse é o pregador dessa noite? Se olha assim, você não dá nada. Não, ele não está errado não, tá? Ele está certo. Só foi deselegante. A juventude não é um demérito. Deus também usa pratos novos. O futuro de qualquer denominação é a sabedoria dos anciãos e a produção de novos líderes. O futuro de qualquer segmento do povo evangélico nesse país é a coluna firme daqueles que já viveram mais e o investimento na vida daqueles que viveram menos. Trazei-me um prato novo. Eu quero lhes fazer uma afirmação no nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo, que nessa igreja, que nessa cidade, Deus vai levantar pregadores jovens, intercessores jovens, líderes jovens, gente estratégica jovem, gente influente jovem. Deus tem prato novo para vocês. Deus tem dons e talentos para multiplicar nos jovens. Grifa isso na sua Bíblia. O prato é novo. Transferência de legado, investir nas novas gerações, olhar aqueles que viveram menos e pedir: Senhor, manda obreiros novos para a tua seara, manda obreiros jovens para a tua seara, reveste os jovens com sonhos, com visões, com o teu poder. O prato precisa ser novo. Sabe, não existe vácuo de investimento. Alguém vai investir nos filhos da igreja. Se a igreja não investir, alguém vai. Eu me lembro, para mim um dos textos mais difíceis da Escritura Sagrada
É quando em Marcos capítulo 9, Jesus desce do Monte da Transfiguração e está lá uma grande discussão entre escribas e os discípulos que ficaram. E um pai está angustiado porque o seu filho, seu pequeno filho, único, foi possesso por Satanás. O diabo jogava na água, ora jogava no fogo, ele rilhava os dentes, ele espumava, ele se debruçava sobre os chãos. E a palavra daquele pai aos filhos é um tapa na face do colegiado apostólico. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, e eles nada puderam fazer. Passaram-se 2 milênios. Eu não sei se vocês viram, há alguns anos, noticiado pela grande mídia, que num museu na cidade de São Paulo, um museu público, portanto, existe por causa do imposto que o senhor e a senhora pagam, sobre o pretexto de arte, estava um homem nu no saguão do museu, e crianças, sobre a supervisão de seus pais, tocando um homem nu, e disseram, o nome disso é arte. Não sei se você sabe, mas alguns materiais que são produzidos nesse país já têm ensinado o que é incesto para crianças pequenas. Não há um desenho animado, uma série de TV, um programa, ainda que educativo, que não carregue uma mensagem subliminar, tentando cooptar os nossos jovens para as trevas. Sabe o que isso significa? Que 2000 anos se passaram. O diabo continua jogando as nossas crianças no fogo e na água, e a gente não tem condição de fazer nada. A sociedade olha para nós e diz, roguei, e vocês nada puderam fazer. Eu quero encorajar você nessa noite a formar um grande exército de intercessores pelas crianças e pelas novas gerações, e a declarar no mundo espiritual que o Satanás não vai tirar as nossas crianças de nós, e que nós vamos pelejar o que tiver que ser pelejado, para que os pratos novos continuem a existir, para que o poder de Deus se manifeste nas novas gerações, e para que as nossas crianças sejam blindadas e protegidas pelo Espírito Santo. Não existe vácuo de investimento. Se a igreja não fizer, alguém vai fazer. Se os discípulos de Jesus não fizerem, alguém vai fazer. Vácuo de investimento não tem. Não tem vacância. Alguém vai investir. Sabe o que é isso? É Jericó. O país é bem situado, mas as águas que correm aqui dentro são amargas e a terra é estéril. Sabe o que é isso? Nós somos o pulmão do mundo, mas as nossas crianças morrem asfixiadas. Sabe o que é isso? Nós somos o celeiro do mundo, mas as nossas crianças, nesse horário, em algumas BRs desse país, tem crianças de 10, 12 anos sendo ingressadas na prostituição pelos seus pais na beira das estradas. A igreja de Jesus precisa despertar. Tragam-me um prato novo. Segundo, ainda no verso 20, e coloque nesse prato sal. O que tem a ver o sal com essa história? Porque se o primeiro elemento que Eliseu pede é um prato novo, o segundo elemento que Eliseu pede é sal. Precisamos entender com clareza o sentido de sal nas Escrituras Sagradas. Levíticos capítulo 2, quando disciplina as ofertas de alimento entregues em holocausto ou em oblação. Holocausto, o sacrifício que a lei requeria, oblação, o sacrifício voluntário. Sendo um ou outro, se fosse de alimento, Levíticos capítulo 2, verso 11 diz que você não pode entregar uma oferta ao Senhor temperada com fermento. Sabe por quê?
Porque Deus não aceita nada que cresce artificialmente. Deus não aceita nada que cresce pulando etapas. Mas Levíticos capítulo 2, versículo 13 diz que toda oferta de alimento destinada ao Senhor tem que ser temperada com sal. Deus não aceita oferta sem sal. Sal é símbolo de aliança. Ezequiel capítulo 14, verso 6, nos aponta uma tradição milenar de que quando nascia um bebezinho, ele era untado com sal. Sal é conservação, sal é preservação da vida. Colossenses capítulo 4, versículo 6, Paulo o apóstolo diz que toda palavra que sai da nossa boca precisa ser temperada com sal. Gosto. Coloque sal no prato novo. Coloque gosto, coloque vida, coloque sentido, coloque aliança, coloque significado. Para um milagre, precisa ter sal. Gosto pela vida. Meu irmão amado, a sua vida é mais do que nascer, crescer, reproduzir algumas vezes e morrer. Entre nascer e morrer, a nossa vida tem que ter brilho. Nós passamos o Pentateuco inteiro imaginando que quando Moisés descia do monte da lei, ele tampava o seu rosto com um véu, para que o povo fosse protegido pelo fulgor da glória de Deus. Nós passamos os 12 livros históricos pensando isso, que Moisés está protegendo o povo. Passamos os 5 livros poéticos e sapienciais, Moisés está protegendo o povo. Os 17 livros proféticos, Moisés está protegendo o povo. As 4 narrativas do Evangelho, Atos, até que Paulo denuncia Moisés à igreja de Corinto. Não sejamos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que o povo não percebesse que a glória estava se desvanecendo. Chegou um dia que Moisés desce do monte da lei e cobre o seu rosto com um véu, não para proteger o povo, mas para se proteger. Para o povo não perceber que o brilho estava indo embora da sua face. Eu não sei quanto tempo de igreja você tem, quanto tempo de liderança você tem. Agora uma coisa eu sei, que às vezes a rotina vai tirando o brilho dos nossos olhos. A gente vai fazendo pela obrigação, automático. Nesse mundo de tecnologia, deixa eu te fazer uma afirmação aqui. Um robô bem programado faz tudo que um crente faz. Programa o robô ali direitinho, ele levanta a mão. Programa o robô direitinho, ele ajoelha. Programa o robô ali direitinho, ele diz glória a Deus. Programa o robô direitinho, ele recita versículo. Cuidado para não perder o brilho dos olhos. Cuidado para não perder o sal. Cuidado para não perder o gosto. Cuidado para não fazer da sua vida espiritual, da sua vida religiosa, uma mera obrigação. É claro que tem caráter obrigacional, mas é mais do que isso. A gente precisa de prazer na presença de Deus. Nosso povo está perdendo o sabor, a convicção. Voltemos à juventude. Eu não sei como é aqui em Londrina, vou dizer como é lá na minha pequena cidade. A criança e o adolescente passa a infância toda na igreja. Aprende tudo direitinho na EBD infantil, nos projetos, na escola bíblica de férias, nas conferências infantis. O pai traz para a igreja, a mãe traz para a igreja. Um dia ela passa numa universidade. E o primeiro professor que diz para ela assim: ó, isso tudo que você aprendeu é uma fábula. Ela balança a cabeça: assim, senhor, é uma fábula. Crente é tudo fanático. Ela balança a cabeça e diz: fanático. Aproveite o melhor da vida, o melhor do mundo. Ela diz: aproveito. Que horas é o intervalo? Sabe porque as novas gerações precisam, e de um modo geral, a igreja brasileira precisa de um batismo de convicção. Convicção firme, eu creio. Preparar esses meninos para chegar na universidade e poder dizer assim: eu creio que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. O professor dirá: você é louco. Prazer, eu sou louco, mas eu creio.
Eu estou convicto de que Deus criou homem, Adão e mulher, Eva. Nada mais do que isso, estou convicto. Eu estou convicto de que na plenitude dos tempos Ele enviou pelo ventre de uma virgem o Salvador da humanidade. Dirá, mas a virgem não pode dar luz. Não importa o que você pensa, é o que eu creio. Eu estou convicto. Eu estou convicto de que esse Cristo cresceu, viveu, apregou as boas novas, foi rejeitado pelos seus, mas eu estou convicto de que Ele foi morto injustamente. Ah, mas isso é história dos fanáticos. Prazer, fanático. Estou convicto. Convicto. Estou convicto de que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E estou convicto de que Ele vai nos buscar e vai nos resgatar. Jesus vive, Jesus reina e Jesus voltará. Convicção, sal. Precisamos de convicção. Não podemos nos envergonhar da nossa fé. O prato novo tem que ter sal. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal. Não tem que pedir desculpa por ser crente. Não tem que pedir desculpa por crer nas Escrituras Sagradas. Nós estamos convictos. Conta-se que em uma das cruzadas do MUD, na hora do apelo, veio um sujeito cadeirante, sem as duas pernas amputadas, e ele gritava lá para o altar: será que Deus aceita um homem pela metade? Teria o MUD respondido: Deus prefere muito mais um homem pela metade que se entrega por inteiro do que um homem inteiro que se entrega pela metade. Deus prefere muito mais um homem pela metade que se entrega por inteiro do que um homem inteiro que se entrega pela metade. Nós precisamos de convicção, um choque de integridade espiritual. Às vezes a gente tem vergonha da fé que professa. Você não leva a mal, não, mas eu quero pregar o evangelho para você. Que não leva a mal o quê, meu irmão? Abre a boca e prega o evangelho. Uns vão aceitar, outros vão rejeitar. O seu papel é pregar. Sal. Eliseu está dizendo assim: tragam-me sal, gosto, convicção, conservação, propriedade, brilho nos olhos. E se nessa noite alguém entre nós, que de tanto trabalhar na obra, que de tanto se decepcionar com algumas pessoas da obra, foi se desiludindo e perdendo o brilho no rosto, essa noite o Espírito quer dar brilho para a sua face. Essa noite o Espírito quer dar brilho para os seus olhos. Essa noite o Espírito quer te untar com sal. Tragam-me um prato novo e coloque nele sal. Precisamos desse gosto pela vida, sem ter medo da opinião pública. Está difícil hoje. O sujeito pega um trechinho do seu sermão e quer acabar com a sua vida. Eu gosto que o Senhor Jesus passou por 3 tribunais na sua história. O terceiro e último foi o pior deles. O primeiro tribunal que Jesus passou foi o tribunal religioso, o Sinédrio dos judeus. A alta corte da religião judaica. Fabricaram testemunhas, agiram com leviandade e condenaram Jesus como um blasfemo, um falso filho de Deus. O tribunal religioso continua até hoje, prejudicando muita gente. Mas o tribunal religioso não podia dar fim à vida de Jesus da forma humilhante que gostaria, pelo viés da cruz. Jesus vai para um segundo tribunal, o tribunal dos homens, o tribunal jurídico. Aquele tempo Israel era uma colônia do Império Romano.
E os dois principais distritos, a saber, a Judéia e a Galiléia, eram julgados, respectivamente, por Pôncio Pilatos e por Herodes Antipas. Aí vai Jesus para o tribunal dos homens. O Pôncio Pilatos diz: você não é conhecido como Galileu, você tem que ser julgado na Galiléia. Empurra Jesus para o Herodes Antipas, que debocha de Jesus, escarneia de Jesus, mas não tem coragem de julgar Jesus. Manda Jesus de volta para a Judéia. Esse negócio da justiça empurrar para lá e para cá é coisa antiga. Agora Jesus perde no tribunal dos homens. Perdeu no tribunal religioso, perdeu no tribunal dos homens. Jesus tem que enfrentar o terceiro tribunal da história agora. Terceiro e pior. Porque agora o Pôncio Pilatos, covarde, ele coloca na boca do povo. Ele faz uso do indulto pascal, aquela era a época da festa das Páscoas. Alguém poderia ser liberado. E está lá Barrabás e Jesus. E agora é o povo que tem que dizer. Então Jesus perdeu no tribunal religioso, Jesus perdeu no tribunal jurídico e Jesus perdeu no tribunal da opinião pública. Agora, dos três, o pior é o tribunal da opinião pública. Só aqui, quem já teve o nome na boca dos outros, no meio da rua, sabe o que eu estou falando. O tribunal da opinião pública condena sem prova. O tribunal da opinião pública não está nem um pouco preocupado com a sua reputação. E depois que estraçalha a sua reputação, provavelmente nunca mais você vai recosturar. Por conta do tribunal da opinião pública, ministérios já terminaram antes de terminar. Sonhos foram abreviados. Agora, no tribunal da opinião pública, não tem vencedores. Porque estava lá Jesus e Barrabás. No aramaico, Bar é um sufixo para filho. Bartimeu, o filho de Timeu, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, Barnabé, o filho da consolação. Então Bar é filho e Aba é pai. Então o Barrabás era um filho do pai e Jesus era um filho do pai. Qualquer que fosse a escolha do tribunal da opinião pública, um filho do pai ia perder. Ou o filho do pai totalmente santo que só conheceu a pureza, ou o filho do pai Barrabás que tomou escolhas erradas na vida. Não tem vencedores no tribunal da opinião pública, todo mundo perde. Alguém já disse, eu não lembro quem, que ninguém vai ganhar ou perder, quem ganhar vai perder, quem perder vai ganhar, quem achar que perdeu ganhou, e quem achar que ganhou perdeu, e no final quem ganhou perdeu, quem perdeu ganhou, e todo mundo que perdeu ganhou, e todo mundo perdeu. Esse é o tribunal da opinião pública. Esse é o tribunal que não tem vencedores. Quem é que ganha? Ninguém. E todo mundo que se propõe liderar a causa do Cristo está exposto a esse tribunal. Você tem duas opções: se acovardar pelo tamanho do sistema que está posto, ou pedir ao Espírito Santo coragem e pregar o Evangelho sem impedimento algum. E a igreja de Jesus não chegou aonde está se acovardando. A igreja de Jesus chegou aonde está, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando o Senhor, quem pode impedir? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então a gente prega o Evangelho. Ah, mas é politicamente incorreto. Não importa, a gente prega o Evangelho. Já disse o teólogo: podem prender o pregador, ninguém prende a pregação. Ninguém algema o Evangelho, ninguém aprisiona as boas novas de Cristo. Nós somos perseguidos desde que iniciamos a nossa fé e estamos aqui. Não deixe que o gosto, que o sal saia da sua vida. Terceiro elemento, versículo 21. O primeiro elemento é um prato novo. O segundo elemento é o sal. Mas o terceiro elemento é que Eliseu dá uma ordem direta: lançai o sal no manancial das águas.
Você precisa anotar isso no seu coração. Porque não é para lançar o sal em qualquer lugar. Não é onde deságua o rio, não é onde o rio encontra com o mar, não é na margem direita do rio, não é na margem esquerda do rio. Você precisa lançar o sal no manancial das águas. Isso é muito simbólico para nós. Pastor Elias, nós somos, como humanidade, especialistas em administrar consequências. Pensa num povo bom para administrar consequência. É a raça humana. Todo brasileiro tem em algum nível familiar alguém que sofre com a dependência química. Toda a família brasileira. Em algum nível familiar, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, tem alguém com problema de dependência química. E que aumente-se o número das clínicas para tratar, das comunidades terapêuticas. A gente administra a consequência. Os desvios de ordem sexual, o que a gente faz? A gente administra consequência. Agora, até onde eu li na Escritura Sagrada, ninguém nasce alcoólatra. Ninguém nasce adicto. Ninguém nasce com desvio sexual. As pessoas nascem, lógico, são fruto da queda, são fruto de Gênesis 3, tem a corrupção do pecado como elemento do DNA, ponto. Mas às vezes nós passamos a vida inteira administrando consequências. Sabe por quê? Encarar o manancial dói. Encarar o manancial dói. Eu não tenho problema nenhum com as terapias. Agora, eu tenho amigos terapeutas que me relatam o seguinte, que toda terapia vai muito bem no início. Agora, quando precisa chegar na causa, é quando o paciente vai embora. Quando precisa chegar na origem, aí o paciente vai embora. É difícil encarar o manancial das águas. Difícil. Quem dera, meus irmãos amados, se na vida a gente só perdesse dinheiro, se desiludisse romanticamente, se na vida a gente só perdesse amigos. Na vida, às vezes, a gente se perde de si mesmo, não sabe quem é, não sabe se encontrar. Crises existenciais que não tem nem como mais dar nome, de tantas crises. E nada pode ser resolvido fora do manancial. Por isso eu repito, a gente gosta de quê? De administrar consequência. Vamos administrando. Não morri hoje, talvez eu não morra amanhã, vamos administrar. Eliseu diz assim, o sal será lançado no manancial das águas, na origem, no problema, na gênese. A igreja de Jesus precisa encarar a origem do mal. Precisamos tratar seriamente o pecado. Custe o que custar. Quanto mais o tempo passa, mais a capacidade ofensiva das pessoas vai aumentando. As pessoas estão se ofendendo por tudo nesse mundo. Tem que ter cuidado com o que você fala, para você não... Às vezes eu evito até sorrir para não ser indelicado com os banguelos. Porque assim, você não pode falar nada, você não pode dizer nada, você não pode fazer afirmação nenhuma. Não. Precisamos tratar o problema no manancial. E nessa noite Deus quer nos dar, pelo seu Espírito, um encontro no manancial. Pois bem, verso 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E agora eu quero que você grife essa expressão. E ele disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas.
já não procederá daí nem morte e nem esterilidade. Duas coisas nos importam aqui. Primeiras delas, as menores realidades espirituais transformam as mais grandiosas realidades humanas. Você acha que tinha muito sal naquele prato? Um pouquinho de sal, gente. Você não consegue nem separar um grãozinho de sal, pequeno, minúsculo. E o tamanho do rio que corta Jericó? Gigante, caudaloso, volumétrico. Um pouquinho de sal no prato tirou a amargura do rio todo. Um pouquinho de sal no prato tirou a esterilidade da terra toda. Sabe qual é o princípio? As menores realidades espirituais alteram as maiores realidades humanas. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do desafio, as menores realidades espirituais alteram a vida. Porque eu tenho aprendido, pastor Moisés, que o mundo espiritual é mais real do que o chão que eu estou pisando. Se o senhor disser para mim que essa cadeira não existe, eu posso acreditar. Mas se o senhor disser para mim que o mundo espiritual não existe, eu não acredito. O mundo espiritual é realíssimo. O diabo trabalha diuturnamente para levar embora a nossa alegria, a nossa casa e o nosso ministério. Sabe qual é a diferença? É que o diabo, para nos destruir, precisa de grandes aparatos. Nós, para destruirmos o diabo, é só um punhadinho de sal. Não é a igreja que tem medo do diabo, é o diabo que tem medo da igreja. Sal no manancial. Agora, o segundo aspecto nesse verso é que toda transição pode querer passar por um período de autoafirmação. Veja, Eliseu está sucedendo Elias. Nós passamos mais de uma hora aqui hoje à tarde estudando a vida desse grande homem. Como é que Eliseu começa? Porque suceder alguém que errou é fácil. Tudo que você fizer está bom. O outro errou. Agora, suceder um grande homem é um desafio. Eliseu poderia querer começar com autoafirmação. Traz o prato, trouxe. Traz o sal, trouxe. Vai no manancial das águas, vai. E aí ele chega no manancial das águas, lança o sal e diz assim: assim diz Eliseu, fique limpa a água. Assim diz o sucessor de Elias, fique limpa a água. Assim diz o meu diploma, assim diz o meu mestrado, assim diz o meu doutorado, assim diz a minha competência, assim diz a minha experiência ministerial. Não, sabe o que diz aí? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu tornei limpas as águas, eu tornei fértil a terra. Assim diz o Senhor. A igreja de Jesus anda na afirmativa do eterno. Assim diz o Senhor. Não perca tempo tentando se autoafirmar. Confie na afirmação do alto. Aqui não tem isso não, mas lá de onde eu venho, tem umas vaidades entre os líderes dos departamentos, que um acha que fez melhor que o outro, e o outro acha que fez melhor, e o outro acha que deve fazer assim, e o outro vem por aqui, e o outro se afirma ali, e o outro. Não. Não é autoafirmação. Eliseu recebe um legado e ele não precisa se autoafirmar. Ele diz: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Deus não precisa da nossa habilidade. Deus não precisa da nossa competência.
Deus não precisa dos nossos diplomas pendurados na parede. Deus quer um coração quebrantado e humilde. Pastor Elias, os irmãos aqui têm o mesmo privilégio que eu tenho lá em Guarapari. Uma igreja linda, um aparato lindo, poltronas confortáveis, louvado seja Deus. Permitam-me contar uma das minhas mais preciosas experiências. Fui pregar no norte do Brasil, numa cidadezinha fronteira já com outro país, um lugar muito simples. A igreja que me convidou, uma igreja estruturada como essa, e ao final do culto, uma outra igreja, cujo culto era um pouco mais tarde, disse: você pode ir lá pregar? Eu digo: posso. Fui. Eu cheguei lá, era uma garagem, com bancos velhos de plástico, muitas pessoas em pé. Aquela garagem era de chão batido, não tinha janelas, norte do Brasil, um calor insuportável. Não tinha banda, era um playback arranhado. Os 2 microfones com fio que 2 irmãs seguravam tinham as cápsulas todas enferrujadas. Saltava os olhos a ferrugem. Eu não entendo de música, mas aquelas 2 irmãs tadinhas, nitidamente desafinadas. Juntando a desafinação delas com playback arranhado, meus irmãos. O dirigente do culto que me chamou não dominava bem a língua portuguesa. Eu acho que ele era semi-analfabeto, ou no mínimo analfabeto funcional. Quente, sem estrutura, sem formação, sem inteligência, sem diploma. Estou lá. Chegou a minha vez de pregar. Subi ao púlpito. Quando eu abri a Bíblia, eu não conseguia falar. Era uma presença tão forte. Mas era uma presença tão forte. Eu não sou de chorar em público não, irmã. Mas começou a descer lágrima de mim, e eu não conseguia introduzir o sermão. O sermão estava pronto, a hermenêutica estava pronta, a homilética, o esboço, o raciocínio. Estava tudo pronto, só não saía. E eu olhava para aquele povo simples, sedento. E eu começo a ter ali, talvez uma das principais experiências da minha caminhada. Não tinha som de última geração, não tinha poltrona confortável, não tinha diploma, não tinha afinação, não tinha instrumento, tinha o poder de Deus. Tinha o poder de Deus. Foi um dos cultos mais lindos que eu já participei da minha vida. Numa garagem, quente, sem estrutura, mas cheio do poder de Deus. No domingo seguinte eu chego na minha igreja. Um aparato de som milionário. Metade é nosso, metade ainda está parcelado com o banco. Poltrona confortabilíssima, ar-condicionado, orquestra, coral na beca, eu com meu paletó, lindo. Está chegando a hora de pregar, eu nada sentia, nada senti. Olhei para o ministro de música e falei: canta mais uma. Eu nada sentia, nada senti, falei: canta outra. Foi quase um culto cantado. Canta outra. Fui lá atrás do púlpito, me ajoelhei e falei: Senhor, a gente precisa tomar muito cuidado com as orações que faz. Na hora eu raciocinei.
Eu não orei do tipo, Senhor, me leva para aquela garagem. Vai que Ele me leva. Estou tão confortável lá na igreja, estamos construindo, avançando. Cuidado com o que você ora. A minha oração não foi me leva para a garagem, não. A minha oração, Senhor, me ajuda a sentir aquilo lá. Sabe por que eu estou te contando isso, meu irmão? Desculpa a minha franqueza. Deus não precisa da sua competência, Deus não precisa da sua habilidade, Deus não precisa da sua formação. Deus quer um coração quebrantado. Lembra dos apóstolos indo à porta do templo? Tem ali um coxo. Ele pede uma esmola. Os apóstolos não tinham nada no bolso. Não temos nem prata e nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Cristo Nazareno, levanta. Eles não tinham nada no bolso, mas tinham poder nas mãos. Sabe o que está acontecendo com a igreja evangélica no Brasil? A gente está com o bolso cheio e com o poder na mão vazio. Eu não estou falando de vocês, não, estou falando de mim. Eu não sou juiz moralista, eu estou falando de mim. Em algum momento da tradição cristã, nós trocamos o poder de Deus pelo poder humano. Eliseu diz assim: assim diz o Senhor. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Versículo 22. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Aqui começa o ministério de Eliseu. Ele foi provado. E sendo provado, foi aprovado. Qualquer um que pegasse aquela água viria que a amargura passou. Qualquer um que lançasse semente naquela terra veria que a esterilidade passou. Por quê? Por causa de um prato novo, de um punhado de sal, no manancial das águas e o poder de Deus. Você já pensou se aqueles apóstolos tivessem uma pratinha no bolso? O coxo ia morrer coxo. Mas porque não tinham pratinha no bolso, tinham poder nas mãos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Que Deus nos revista de convicção. Que Deus nos ensine a investir nas novas gerações. E que Deus nos dê do poder dEle. Com o poder dEle vale a pena um templo lindo como esse. O problema não é um templo lindo como esse. Os irmãos se esforçaram para chegar aqui. O templo da nossa igreja lá em Guarapari é bem parecido. Foi muito esforço. Foi campanhas e gente fez. Isso é uma bênção, meus irmãos. Que todas as igrejas desse país possam ter um templo lindo desse. Glória a Deus. Os irmãos são vencedores. Valorizem. Que daqui a uns anos fique pequeno, vocês precisam de um maior. Mas sempre com o poder de Deus. Nós precisamos
do poder de Deus. Assim diz o Senhor. Está transferido o legado. Eliseu anda com as próprias pernas. E eu concluo aonde comecei. Deus não estava atrás de um novo Elias. Deus estava atrás de um Eliseu. Que Deus levante gente das novas gerações. Que Deus ajude meus queridos irmãos que já viveram mais a olhar para os jovens como potenciais pregadores. Que Deus mande um avivamento sobre as novas gerações. Amanhã eu narro mais um episódio da vida de Eliseu, do legado que ele recebe, que transmite. E de todas as coisas, um só é o resumo. Não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém, amém e amém. Vamos orar. Podemos orar? Vamos orar. Queria te convidar a ficar em pé, por gentileza. Vamos orar. Eu queria, com a permissão do pastor Elias, levantar um clamor pelas novas gerações, pelos pratos novos. Eu posso chamar quem tem menos de 30 anos aqui à frente, pastor Elias? Eu posso chamar quem tem menos de 30 anos aqui à frente? Você pode vir aqui se você tem menos de 30 anos. Nós vamos clamar pela sua vida agora. Com autorização. O senhor me permite, pastor Moisés? Quem tem menos de 30 anos? Rapidinho, instantes finais do nosso culto. Instantes finais do nosso culto. Se vocês puderem se virar para a congregação, chegando bem pertinho do altar. Agora eu quero convidar você que já viveu mais, a escolher um desses jovens aqui, vir aqui à frente, colocar a mão sobre eles e clamar pelo poder de Deus. Vamos iniciar esse clamor agora, em nome de Jesus. Escolhe um, sai de onde você estiver e escolhe um. Os pastores vão impor as mãos. O pastor Elias vai conduzir esse momento aqui. Por favor, pastor Elias, conduza aqui, com a autoridade desse púlpito. Deus vai levantar pratos novos. Deixa eu fazer uma afirmação aqui em nome de Jesus. Deus está levantando pregadores nessa noite. Deus está levantando líderes nessa noite. Deus está levantando gente que vai testemunhar nas faculdades que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Deus vai começar a revolução nas faculdades de Londrina, nas universidades de Londrina. Deus vai fazer coisas grandes. Deus está levantando pratos novos nessa noite, cheios de sal, cheios de sal. Pastor Elias, por favor.